Olá, galera! Hoje, dia 11 de janeiro de 2024, Dorival Júnior foi apresentado nesta quinta-feira como novo técnico da seleção brasileira e fez questão de vestir o uniforme da seleção. Vamos ouvir agora o que falou Galvão Bueno em sua rede social sobre a apresentação de Dorival Júnior e disse que devemos voltar a ser protagonista no futebol mundial. Mas na apresentação de hoje, o Dorival Júnior foi Dorival Júnior. Aliás, deixa eu falar aqui. Saiu o Fernando Diniz, na minha cabeça, 3 nomes para que um fosse técnico da seleção. O Dorival Júnior, o Abel, o português trabalha excepcional no Palmeiras, e o Renato Portaluppi. A escolha foi do Dorival, apoio. Qualquer um dos 3 teriam condições de um excelente trabalho. Então, tenho certeza que o Dorival tem tudo para fazer um excelente trabalho. Ele deu uma entrevista coletiva longa, não se furtou de responder nada, não fugiu de nenhuma pergunta. Ele foi Dorival Júnior, ele é muito equilibrado, ele é muito elegante, e ele fala sem esconder as coisas, e assim foi mais uma vez. Mas eu anotei aqui alguns trechos de algumas coisas que ele fez questão de frisar. Ele falou em superação, ele falou em obrigação, ele falou em apoio, ele falou em mudança, ele falou em reversão desse momento tão ruim do futebol brasileiro, ele falou em Neymar e ele falou em Zagallo. Anotei alguns trechos aqui, alguns pontos que acho importante. Superação, ele citou, teve a força de citar que é possível superar qualquer coisa. Porque ele teve, nos últimos anos, 2 problemas seríssimos de saúde em família. A esposa dele foi diagnosticada com um câncer agressivo, foi cuidada. Ele também foi diagnosticado com câncer, também foi cuidado. Então ele fala, a superação é sempre possível, com muita vontade, com muita ciência, no caso deles, ou com muita técnica, com muito trabalho, no caso do futebol. Ele falou em obrigação. Essa já foi boa, porque diz que está lá para representar a seleção mais vencedora do planeta. Eu penso exatamente assim. E uma seleção que inspirou várias seleções e muitos técnicos importantes no mundo inteiro através dos tempos. Volto a citar o Guardiola, que diz que a inspiração dele vem mais das histórias que o pai e que o avô contavam da seleção de 70, dirigida por Mário Jorge e Lobo Zagallo. Então ele diz que a seleção tem obrigação de voltar a ser muito forte, e isso é muito bacana. Quando ele falou em apoio, ele fez a primeira convocação dele. Você, o povo, o torcedor brasileiro. Ele disse que está convocando o torcedor brasileiro para que ele volte a dar mais atenção, mais carinho, torcer mais e gostar mais da seleção brasileira. Mas aí, Dorival, para isso você vai precisar de vitórias. Já boas participações desses amistosos aí com a Inglaterra, com a Espanha, depois com a Copa América, depois, a partir de setembro, a volta das eliminatórias. 2024 é um ano bacana para isso, para trazer o torcedor que você convocou hoje. Ele fala em mudanças. Ele fala que não é só de mudança de nome, não, porque isso vem acontecendo. É que o atleta tem que entender que estará vestindo uma camisa muito forte, que é uma referência no mundo. Foi o primeiro recado que ele passou para os jogadores. Depois fez questão de dizer que é amigo e admirador do Fernando Diniz, mas que coisas aconteceram, os resultados não foram bons. Então, que é preciso reverter esse momento e tudo isso que aconteceu. Principal recado para os jogadores que ele venha a convocar. Sobre o Neymar, claro, todo mundo ia perguntar, eles que assunto superado, que já falaram muitas vezes, que falaram muito bem, que não tem problema nenhum, mas que nesse momento a seleção brasileira tem que aprender a jogar sem o Neymar, porque o retorno está previsto para agosto, depois da Copa América, é muito em cima da eliminatória, talvez nem esteja no início
da primeira rodada da eliminatória de setembro. Então, mas que quando o Neymar voltar a jogar, recuperar a forma, e para ele, Neymar é um dos 3 melhores jogadores do mundo e em condições será importante para a seleção. Agora não é para se pensar em Neymar. Gostei. E aí, o que ele disse quanto a essa coisa de reverter o que aconteceu em 2023? Temos que voltar a ser protagonistas. E aí vai o segundo recado para os atletas, mais direto e mais duro. Os atletas têm que voltar a sentir e sentir mais mesmo a camisa da seleção, porque essa é a lição que Zagallo nos deixou. Olha, Wellington, eu acho que não é nem uma mudança de nomes, o que vem acontecendo de uma maneira gradativa em relação à seleção que jogamos a última Copa para este momento, mas é uma mudança emocional, é uma mudança postural, é uma mudança em que o atleta tem que entender que ele está aqui vestindo uma camisa muito pesada, uma camisa respeitada no mundo todo e referência no mundo todo. Nós temos que ter essa consciência. Se nesse instante nós não estamos numa posição adequada em relação à nossa classificação para mais uma Copa do Mundo, podem ter certeza que nós vamos tentar o máximo para que revertamos rapidamente tudo isso, que busquemos os nossos caminhos, que encontremos o caminho que a seleção brasileira sempre apresentou. Eu acho que nós primamos por termos aí um futebol vistoso, bem jogado, mas acima de tudo efetivo. E nós não podemos deixar essas características. Nós temos que tentar manter o máximo possível, temos que voltarmos a protagonizarmos grandes jogos. Nós temos capacidade, qualidades e potencial suficiente para isso. Mas todos nós temos que entendermos um pouco mais o que representa essa seleção. E acima de tudo, que cada um assuma um pouco mais as suas responsabilidades a partir do momento que sejam convocados. Os atletas têm que voltarem a sentir um pouco mais a camisa da seleção. Eu acho que a lição que Zagallo nos deixou é uma lição que tem que ficar guardada para o resto da vida de todos nós que somos profissionais do futebol. Tudo que esse homem conquistou, a referência que ele foi, ele tem que deixar marcado essa condição, que tem que preferenciar o atleta que venha à seleção brasileira. Ele não pode deixar de ter essa gana, essa garra e essa vontade de querer ganhar a todo momento. É isso que eu espero que aconteça. Por isso que essa mudança ela é fundamental. Dorival também falou se vai renovar a seleção ou se vai continuar chamando os veteranos. Obrigado. Edu, assim, eu acho que vocês acompanham o meu trabalho há algum tempo. Pode ser que tenha um treinador que tenha revelado mais jogadores, mas eu acho que é muito difícil o número de atletas que eu dei oportunidade ao longo de toda a minha carreira. Quer fosse na minha primeira equipe, no Figueirense, um exemplo é o Felipe Luiz, como também na última equipe, o São Paulo. Sempre contei com uma mescla que, para mim, é mais do que saudável e necessária em qualquer sentido para que nós tenhamos a competitividade de uma equipe mantida. Não vai ser diferente. Para mim não importa se o Thiago estiver bem, podem ter certeza, foi citado, ele terá a oportunidade. É um grande jogador. Eu acho que os ciclos se encerram a partir do momento que um outro esteja bem melhor. Por isso que nós temos que ter equilíbrio, consciência e principalmente que busquemos aí os melhores de momento. Eu vou errar, de repente não convocando aqueles que um ou outro imaginem que sejam o ideal, mas vou tentar trazer aqueles que estejam em melhores condições. Em alguns momentos, uma possibilidade tática necessária
um jogador que eu tenha muita confiança e que de repente esteja repetindo, mesmo que não vivencie um grande momento, mas na maioria delas vamos tentar trazer aqueles que estejam em melhores condições. O principal é que se adaptem rapidamente e que integrem uma condição em que a gente encontre um caminho, encontrando esse caminho, que possamos abastecê-los com peças pontuais para que não soframos tanto como tem acontecido nesse primeiro momento das eliminatórias. Vamos ouvir agora o que disse o Casagrande sobre o Dorival convocar o Neymar. Se o Neymar ainda tem chance de ser jogador da seleção brasileira e ser protagonista da nossa seleção. Acho que o Neymar não tem que voltar mais para a seleção, gente. O Dorival Júnior, ele pode fazer um bom trabalho lá. Principalmente que ele não vai ter o Neymar para ser convocado. O Neymar, para mim, é o cara da panela. O Neymar, para mim, foi um dos caras que escolheram o Diniz. E o Neymar teve aquele atrito bem sacana com o Dorival Júnior na época do Santos. E o Dorival foi demitido. Né? Não precisando convocar o Neymar, né? O Dorival, eu acho que tem mais o grupo na mão. Aí, cara, se ele acertar alguma coisa... Eu acho que o Neymar não tem que voltar mais para a seleção, gente. Não só pelas contusões que tem, e pelo comportamento que tem, e pela forma que ele encara o futebol. Ele não tá nem aí, nem pro Catar, nem pro time dele na Arábia, nem estava aí pro PSG, nunca esteve aí com a seleção brasileira. Então o Dorival tem essa possibilidade de mudar esse cenário. Não sei se ele vai ter força para fazer isso, mas que ele tem possibilidade, ele tem.